E vamos conversar agora com o Dr. Marco César Helena, que é oftalmologista. Vamos falar sobre o glaucoma. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Essa é uma doença tão séria e que muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância de ir ao oftalmologista, mesmo que você enxergue. Porque a gente vai pensar, eu vou no oftalmologista quando? Quando não estou enxergando bem. Exatamente. E aí pode ser tarde demais, né? Tardíssimo, é. Eu costumo dizer que o glaucoma é uma doença importante justamente porque ela não dá sintoma nenhum. O glaucoma é a segunda principal causa de cegueira que pode ser prevenida no mundo. E justamente porque a pessoa não percebe absolutamente nada. Eu tenho um exemplo de um pai de um vizinho meu que foi ao meu consultório quando eu era recém-formado em oftalmologia para fazer uma consultinha em caso de rotina, sem queixa nenhuma. E ele tinha um glaucoma avançadíssimo. E não sabia, não percebia. Eu examinei, nem acreditei que ele tinha, achei que eu tivesse errado, né? E realmente as pessoas não percebem. Infelizmente, ele tinha mesmo naquele grau, né? Tinha. Acabou perdendo a visão de um olho. Então, olha, a gente tem umas imagens, vamos começar por elas, até para a gente poder mostrar, ó, para você entender o que acontece. A gente tem aqui 4 situações diferentes. A imagem, com certeza, é essa daqui, a imagem limpa. O porquê que essa imagem, que seria a imagem que a maior parte da população enxerga, de repente se enxerga daquele jeito, com aquelas bordas, essa segunda. Depois passa a se enxergar com essa borda maior e o campo muito menor aqui central. E depois chega-se à cegueira, doutor. Justamente é isso. A visão normal, a pessoa tem um campo de visão de quase 180 graus. Eu enxergo pelo menos quase até 180 graus. E depois, conforme a pessoa vai ter no glaucoma, que é o aumento da pressão que tem no líquido dentro do olho, a pessoa vai perdendo a visão periférica. Mas o que acontece nesse olho para que a gente perca essa visão periférica? Então, dentro do olho existe um líquido que enche, né, o olho internamente. E esse líquido ele é produzido e drenado continuamente. Em algumas pessoas, a drenagem vai entupindo com o tempo. É como se fosse um ralo que vai entupindo. Que não consegue eliminar esse líquido. Não vai drenando, então a pressão vai aumentando. Essa pressão alta vai lesando as fibras nervosas que transmitem o impulso luminoso percebido pelo olho até o cérebro, pelo nervo óptico. As fibras mais longas, elas ficam na periferia do olho. Então, elas percorrem o olho internamente, da periferia até o nervo óptico que está lá no fundo do olho. Então, elas são mais longas. Por isso, elas sentem mais o efeito dessa pressão elevada no olho. E elas vão morrendo antes das fibras mais centrais, das regiões mais centrais do olho. Por isso que essas fibras periféricas morrendo fazem com que a pessoa vá perdendo o campo visual periférico. Eu vou, quer dizer, ficando com um campo visual restrito só central. Agora, a gente olhando aqui, é bastante óbvio que esse campo visual está alterado, né? Então, como é que a pessoa não percebe isso? Mas isso não acontece da noite para o dia, né? Exatamente. É uma perda muito longa. Para sair daqui para cá, já foram uns 6, 7 anos de pressão alta no olho, e aí progressivamente. E essa imagem ela não é muito boa, porque, na verdade, quando já houve uma lesão tão acentuada dessa forma, a visão central já começou a ter alguma alteração. Até se vocês puderem passar, tem um outro slide super interessante. Vamos ver a próxima. Mais uma. Mais uma. Olha que interessante. Fica com manchas. Dá uma olhada essa imagem aqui, é uma imagem normal, né? Essa seria Esse é um paciente com glaucoma avançado, mas ele vê assim. Por que ele não vê nada? Por quê? Ele já perdeu o campo visual periférico dos dois olhos. No olho direito, ele tem essa mancha central e essa aqui. Então as manchas não são só periféricas? Não são. Quando já afetou uma grande extensão periférica, começa a afetar a visão central. Quer dizer, isso aqui era só a região central que já começou a ficar com manchas... Mas por que ele vê assim? Porque a periférica para ele já está como sendo normal. Já foi embora. Mas ele já tem isso. E ele vê assim ainda. E por quê? Porque é o seguinte, esse aqui é o olho direito, esse aqui é o olho esquerdo. Ó. Essa região do olho direito, no olho esquerdo é normal. Essa região no olho direito, no olho esquerdo é normal. Agora, essa região no olho esquerdo, que é alterada, é normal no olho direito. Então, quer dizer, o cérebro compensa? Com os dois olhos, com os olhos abertos, ele vê assim. E se a gente enxergasse, fizesse o teste com um olho e depois com o outro? Exatamente, aí perceberia. Brincadeira de criança. E se a gente também ficasse atento até essas coisas, né? Quer dizer, eu não estou focando direito. Fecha um olho, fecha o outro, vê se é igual. Isso é uma coisa importante na oftalmologia geral.
diversas doenças são em um olho apenas e a pessoa não percebe. Não é incomum a pessoa descobrir que é cega de um olho no exame de rotina oftalmológico. Que é cega de um cega, olho? Não chega a praticamente nada. E ela não percebeu até não então? Não percebeu. Quando você, por exemplo, você enxerga bem, enxergo. Aí vou lá, tampo um olho, meço a visão, 100% de visão. Faz Aí vou lá, tampo o outro olho. Peraí, doutor, o que o senhor fez? Não, não estou enxergando nada. Nossa, é porque você tampou um olho, ele percebeu que o outro olho não enxerga nada. Meu Deus! Isso não é infrequente. Meu Deus, vamos ver aqui uns mitos e verdades para a gente entendendo o porquê que essa doença é tão importante quando, mais uma vez, diagnosticada logo no início, ó, o risco de sofrer de glaucoma aumenta com a idade. Mito ou verdade? Já? É. Aumenta. Aumenta? Esse é um dos principais fatores de risco para o glaucoma, a idade. E existem alguns motivos físicos para isso, né? Bom, primeiro que eu falei que aquele ralo por onde drena o líquido chamado humor aquoso, ele vai entupindo. E com a idade ele vai entupindo mais, ele vai ficando menos pérvio e a pressão vai aumentando naturalmente. Mas existem outros motivos também. Dentro do olho a gente tem uma lente chamada cristalino, que com o tempo ela vai engordando. Conforme ela vai aumentando em volume, ela vai também, é difícil explicar aqui, mas ela vai anatomicamente estreitando esse ralinho. Então, esse é um segundo fator de aumentar a chance de aumentar a pressão do olho com a idade. Mas a hereditariedade conta também? Muito. Muito, né? Acho que era uma outra pergunta. É a próxima? Vamos ver se é outro, que se for eu já me antecipei. Não, se não afeta as crianças. Afeta as crianças, né? Justamente pela hereditariedade? Não sei se dá para voltar aquela foto da criança. Bom, se não der... Não dá sim. Deixa eu pedir para os meninos colocarem a foto. Olha, só. Tá um pouquinho fora de foco, mas isso aqui é uma imagem importante. Porque também essa criança tem um olho muito grande. Não sei se você consegue perceber isso, né? Mas como oftalmologista a gente olha... Aqui, né? E nota, a menina dos olhos é muito grande. Essa parte do olho aqui é a córnea, né? A córnea. O azul do olho, o castanho do olho, até tem um olhinho aqui, eu posso mostrar. O azul do olho, não sei se dá para mostrar, ele está dentro do olho. Né? E a córnea é essa lente que tem na frente. Né? E dentro do olho, entre o azul do olho e a córnea, existe esse líquido. Então, as crianças que têm pressão alta congênita, que tem um defeito na drenagem do líquido, essa pressão alta faz com que o olho cresça e a córnea fica enorme, desse tamanho. É a córnea que fica assim, desse ela tamanho, aumenta de fica tamanho? Grande, e aqui, infelizmente, não dá para ver muito bem, mas esse olho aqui, a córnea é um pouco... Ele tem uma coloração diferente. Ela é um pouquinho acinzentada, porque depois de ficar grande, assim, desse jeito, começa a entrar água na córnea, ela começa a ficar meio translúcida. Como se fosse meio turva, né? Menos transparente. Então, afeta a criança, desde o nascimento é possível afetar. Então é importante quando você sabe que tem casos na família de glaucoma. Então vamos lá. Né? Você perguntou se sim. Esse é o principal fator de risco para glaucoma. Alguém na família. Se alguém tem tio, avô, pai, irmão, a pessoa precisa ficar bem atenta porque existe um risco. Mas este glaucoma familiar, ele é aquele que acontece mais tarde, geralmente depois dos 40 anos. O glaucoma em criança, que é congênito, nasce assim, que esse é o caso, ou do desenvolvimento, ele aparece nos primeiros anos de vida, não tem relação genética. Não tem? Não tem, esse não tem. E sabe-se por que acontece? Essa provavelmente é uma alteração nova, que a gente chama, de novo, é uma mutação que acontece na transmissão dos genes para o filho. Aparece pela primeira vez na família. Então não é nada que a mulher tenha feito de errado para causar isso, porque a mulher tem uma culpa gigante quando acontece algo similar, né? Não é. Vamos ver mais um mito ou verdade? O doutor Marco César, o paciente uma vez tratado, está curado do glaucoma? Não. Né? Na verdade, o tratamento do glaucoma visa controlar a pressão do olho, mas tudo que a pessoa já teve de lesão vai permanecer. Não se reverte, Não se reverte. E além disso, o tratamento não é assim, você usou o remédio, tchau, acabou, tratou, curou. Não é que nem a pneumonia, você curou, não é assim. O tratamento controla a pressão, que nem a pressão arterial. A maioria das vezes a pessoa usa o remédio, a pressão fica num nível controlado, mas se parar de usar o remédio, a pressão sobe de novo. Quer dizer, é uma doença crônica. Uma doença crônica. Mas uma vez que a gente faz uso da medicação da forma correta, orientada pelo médico, a gente consegue segurar o avanço dessa doença? Sim, ela consegue segurar, mas não quer, por exemplo, a pessoa começou a usar um colírio ou dois, existem até 5 colírios que podem ser associados no controle.
E ela vai ao médico, a pressão está boa, volta depois de 6 meses, a pressão está boa, fala, bom, minha pressão está controlada, não vou nunca mais ao oftalmologista. Não é verdade. Às vezes, começa com um colírio, depois de 1 ano, 2, começa a usar 2, 3, 4, e até um ponto que o colírio não consegue mais controlar, às vezes, a pressão, são casos mais raros. E aí precisa operar. Então, não quer dizer que você está tratando e já viu que o tratamento é eficaz, não quer dizer que ele vai continuar eficaz para sempre. Ele pode ser que futuramente se torne ineficaz. E cada corpo, então, reage de uma forma diferente, com um avanço diferente da doença, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A cegueira causada pelo glaucoma pode ser reversível. A gente já respondeu anteriormente. O que já lesou, não volta mais. Não. Então, a ideia é tratar antes que tenha a lesão. Para que você... Tomara não tenha uma lesão também para o futuro, Você sabe, né? até eu vou comentar uma coisa aqui, que eu falei que glaucoma é uma lesão dos olhos por causa da pressão alta no olho. Mas existe também um glaucoma que a gente chama de pressão normal. A pessoa tem uma pressão acima, da média, mas dentro da faixa que a gente considera normal. E mesmo assim ela tem perda de fibras nervosas. Por quê? Provavelmente porque ela tem uma má irrigação do nervo óptico ou da retina. E essa pressão que não é tão alta, não seria problema nenhum em você, em outras pessoas, não sei em você, mas em outras pessoas, sim. Para essa pessoa é alta. Então a gente tem que baixar mais essa pressão. Então não quer dizer que uma pressão normal esteja tudo bem. São outros exames que são feitos também. Pessoas que têm diabetes e hipertensão arterial podem ter uma irrigação inadequada do nervo óptico e pressões consideradas normais do olho podem ser altas para aquela pessoa. Então, gente, é bem individualizado. Não dá para a gente ir por um número simplesmente e achar que a gente está dentro da normalidade, tudo bem. Vamos ver algumas dúvidas que chegaram. A primeira delas, da Nice. O transplante de córnea pode curar o glaucoma? Não. Não, na verdade, o transplante de córnea não tem nada a ver com glaucoma, né? Eu mostrei a córnea anteriormente, aquela lente transparente. A córnea pode se alterar por causa da pressão alta do olho. A pressão é tão alta que começa a entrar líquido através da córnea e ela vai ficando espessa e opaca. Ela vai se estendendo, parece. Ela vai se estendendo e vai... Né? Aquela distensão que a gente viu em criança, em adulto não acontece isso, né? O olho pode estar com a pressão muito alta e a pessoa não sente. Fica mais rígida a córnea? É mais rígida, a esclera também. Bom. Mas uma vez que a gente trate a pressão do olho, a córnea volta ao normal. A não ser um caso muito exagerado, que a pessoa já teve glaucoma por muitos anos, a córnea fica alterada. Mas neste caso, não adianta trocar a córnea porque o nervo já foi embora, Tá. já acabou. Beijo pra você, Nice. Vamos ver mais uma? Olga, é verdade que o tabagismo e o consumo excessivo de café podem causar glaucoma? Olha, boa pergunta. Que eu saiba não, Olga. Né? Na verdade, o tabagismo, ele pode alterar a vascularização arterial de todo o organismo. Então, existe até uma neuropatia óptica isquêmica, a gente fala que falta de oxigenação, chamada tabaco-álcool. São a associação das duas drogas, vamos dizer, podem alterar a irrigação do nervo óptico e causar uma neuropatia óptica. Como a gente falou do glaucoma de pressão normal, pessoas que fumam talvez sejam mais susceptíveis a uma lesão do nervo óptico por esse motivo, né? Com uma pressão às vezes não tão alta. Mas a princípio não, Olga. Tem como. Beijinho, viu, Olga? Vamos ver mais uma? Neide, tenho glaucoma e já fiz 5 cirurgias. Já perdi a visão do olho direito. Estou enxergando 28% do olho esquerdo. Agora apareceu uma mancha branca no meu olho. Isso pode levar à cegueira? Neide, ela é jovem, viu, pelo que a gente vê na foto? Ó. O fato de você ter feito 5 cirurgias já nos diz que o seu glaucoma é um glaucoma de um difícil tratamento. Existem alguns glaucomas que são secundários a outras doenças ou que são rebeldes a tratamento. Então, assim, essa mancha branca, eu não sei o que você está exatamente se referindo. Se você vê a mancha branca no olho ou quando você olha para alguma coisa, você vê uma mancha branca. Uma catarata? Quando a gente olha para o olho dela e vê uma mancha branca? Então, você está falando outra coisa importante, que as pessoas acham que catarata dá para ver dessa forma, mas não dá. E não vê, né? Não dá. Então, se você está vendo uma mancha branca no seu olho, pode ser aquilo que eu falei, que a água entrou na córnea e deu um edema. Pode ser isso, essa mancha branca. Ou você está olhando para alguém e está vendo uma mancha branca
pode ser uma lesão do nervo óptico. Eu precisaria É bom no oftalmologista, né? Bom, ela já fez 5 cirurgias, mas... Mas você sabe que às vezes já fez 5 cirurgias, não sei se é o caso da Neide, mas falava esperar passar Natal, esperar Réveillon, esperar Carnaval. Não tem que esperar nada não, viu, gente? Ainda mais que ela só tem um olho bom, né? 28% só desse olho já, não dá pra perder tempo não. Um beijo pra você, Neide. Vá no médico. Vamos ver mais uma? Kaique, uso indevido de colírios pode ter algum efeito colateral? Excelente pergunta. Existem 2 colírios, até ali na bancada foram colocados alguns colíriozinhos, né? Eu não vou falar nomes, mas... Sim, esse daqui a pessoa sempre acha que ele não é inofensivo. Muita gente para deixar o olho branquinho, né? Esse frasquinho aqui, né? Então. E existem outros colírios que o frasquinho é branco, mas existem duas drogas diferentes que podem influenciar o aparecimento de glaucoma. Uma delas é o uso de corticoide. O corticoide, não só colírio, mas também o corticoide oral, podem artificialmente aumentar a pressão do olho. Então, é importante, na verdade, assim, eu vejo pessoas que tratam alergias, mesmo pomadas com corticoide, que têm aumento da pressão do olho. E isso é uma coisa pouco orientada até por médicos em geral. Então, a pessoa usa uma injeção de corticoide para tratar o joelho, que está com problema no joelho articular, ou está usando uma pomada por meses para tratar um problema dermatológico, ou usa um colírio que melhora a inflamação ocular, muitas vezes esse colírio tem corticoide, precisa medir a pressão do olho, porque ela não vai saber se a pressão está alta ou não. Agora, isso, gente, a gente está falando que pode acontecer mesmo o médico indicando o medicamento. E você se automedicando, então? Exatamente. Aí a situação é pior. Porque às vezes a gente acha, ainda bem que o doutor Marco falou sobre isso, que qualquer pomadinha, o efeito é só na pele, não vai para a corrente sanguínea. E tudo que a gente passa na pele absorve. É absorvido pelo corpo. E é incrível como às vezes uma pequena quantidade dá um efeito tão grande no olho. É uma reação meio desproporcional à quantidade usada. Então, gente, mais uma vez, automedicação não. Então, deixa eu só falar do outro colírio. Pode falar. Esse colírio aqui é um que todo mundo conhece, já falei, mas existem outros no mercado, que são aqueles colírios que tiram o vermelho do olho, né? Que nem quando a gente pinga remédio no nariz para desentupir o nariz, ele tem uma substância que a gente chama de vasoconstritor. Então, ele constringe os vasos e aí, assim como o nariz desentope, o olho clareia. Essa medicação também produz um outro efeito, que é o discreto aumento do diâmetro pupilar. A pupila é a menina do olho, né? Aqui, lembra eu falei, a íris é o azul do olho, no meio existe um furo por onde entra a luz, e quando a gente... aquele furinho lá no meio, quando a gente entra no escuro, a pupila naturalmente se dilata. Quando a gente sai no claro, a pupila fecha. É um controle da entrada de luz no olho. Esses colírios causam uma pequena dilatação da pupila. Existe um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma agudo ou glaucoma de ângulo fechado, em que a dilatação pupilar, às vezes, produz uma oclusão da via de drenagem do líquido intraocular aguda, de uma hora para outra. Então, quer dizer, essa pupila se dilata tanto que meio que ela fecha esse ralinho. Fecha esse ralinho. É um pouquinho complexa a explicação mecânica disso, mas é mais ou menos isso. Para o leigo é assim que funciona, é isso que acontece. Né? E esses colírios podem provocar a dilatação pupilar e levar a uma crise de glaucoma aguda. Agora, a crise de glaucoma aguda, ela é muito mais intensa e a pessoa percebe. Dá tanta dor que a pessoa chega a vomitar, dor de cabeça, embaça a visão, o olho fica vermelho. Muitas vezes a pessoa chega ao pronto-socorro e vai direto para uma UTI achando que é um derrame cerebral, alguma coisa assim. Uma coisa do tipo. Mas então esse tipo de glaucoma, ele é perceptível, né? É diferente do outro que a pessoa fica usando por anos o colírio e não sabe, e quando vai ver já teve uma lesão grave. Por isso, gente, esquece de comprar qualquer coisa na farmácia que seja, ou em outros lugares, que o Brasil é gigante, a gente sabe que tem vendinhas que hoje em dia vendem medicamentos também, não só em farmácia. Então não se automedique, nem o que parece ser um colíriozinho bobo, de bobo ele não tem nada, porque senão ele não era um remédio. Então, mesmo a gente falar daquele ácido acetil salicílico, de tudo quanto é remédio, só com orientação médica. E mesmo que você ache que você já tenha tido algo semelhante, às vezes o sintoma é igual, mas a doença é completamente diferente, viu? Deixa eu agradecer aqui ao Dr. Marco César Helena, que é oftalmologista. Ele é lá do Leforte, Hospital Leforte. Acesse o site, você conhece um pouco mais do trabalho dele, leforte.com.br. Dr. Marco César Helena volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada, doutor. Obrigada pelas explicações, viu?